faculdade. Mas eu fiquei um tempo assim, morna, meio revoltada, meio não querendo, mas eu sempre fui apaixonado por Jesus, eu sempre tive saudade de estar com o Senhor, e o tempo todo dentro da igreja. E aí o que acontece, gente? Em 2005, eu me formei. Eu fui para o seminário, eu fui fazer teologia. E eu me formei, eu fui para Belo Horizonte, eu morava em Lorena, no interior de São Paulo, e eu fui para Belo Horizonte para fazer o seminário. E eu terminei o seminário em 2008, eu tive a direção de Deus de permanecer em Belo Horizonte, continuar servindo no seminário a qual a gente tinha sido treinado. E em 2010, eu fui chamada para ser uma das professoras deste seminário, que é o Seminário Teológico Carisma, que é um seminário que a gente tem de formação pastoral dentro... Tem carismático aí? Aê, aê. Que o pessoal do live eu vou meio que arrastando. O que eu me perdi? Isso porque é a história da minha vida, né? Porque se fosse a da sua, aí que já ia ferrar mesmo. É porque essa hora, né, gente? Meu Deus. Mas eu me formei, eu fiz o seminário, continuei lá. Em 2010, eu comecei a dar aula no seminário. Eu fui chamada para ser uma das professoras. E logo em seguida, eu comecei a ser uma das coordenadoras do curso. Então, eu fiscalizava, eu coordenava todas as unidades do Carisma que a gente ia abrindo no Brasil e fora do Brasil, porque nós somos um seminário muito grande, que tem no Brasil e que tem fora do Brasil também, assim como a nossa denominação, a nossa igreja. E em 2015 eu fui consagrada pastora, né, lá dentro da Igreja Batista da Lagoinha, e então eu vivo essa vida eclesiástica desde então. Mas o que muitos aqui que levantaram a mão, que não conhecem a minha história, pode não saber, é que assim que eu me formei no seminário, em 2008, eu me casei pela primeira vez. Eu conheci o Drummond, ele era meu colega de sala, ele era meu colega de seminário. E eu conheci, e nós, nos 2 anos que a gente teve integral, a gente namorou, noivou e casou. Está aqui o Marcelinho, que é o meu amigo desde essa época, ele faz parte do Life também, e a gente fez seminário junto, é meu amigo desde a minha igreja, lá no interior de São Paulo, e acompanhou toda a nossa história. E então, em 2008, eu me casei e a gente começou freneticamente a trabalhar na vida da igreja, o tempo todo trabalhando. Ele era o coordenador doutrinário, não só da igreja, não só do seminário, mas de toda a igreja. Toda a parte teológica, toda a parte doutrinária, ele era o responsável, ele cuidava. E nós estávamos ali naquela missão, dentro do Carisma, ensinando a palavra de Deus. O tempo todo ali, ouvindo e praticando. E ensinando as pessoas a ouvir e praticar. Tudo bonitinho. Servindo a Deus. Tudo, imagina, olha, em 2018, nós fomos convidados pelo pastor André Valadão para plantar o Seminário Teológico Carisma lá em Orlando. Então nós nos mudamos para Orlando e a gente morou lá por um tempo e plantamos o seminário lá. Fizemos toda uma estrutura, o seminário funciona até hoje, é o maior seminário internacional que tem, é o seminário que está lá em Orlando ainda, o nosso seminário. Fizemos a mesma coisa por Madrid no ano de 2019, morei ali em Madrid também para plantar o seminário, sempre trabalhando nessa área do ensino, nessa área teológica. Fizemos a mesma coisa pela igreja ali, plantamos o seminário, moramos por um tempo lá e vivemos essa vida frenética, servindo ao Senhor, ouvindo, praticando e crendo que a gente estava construindo uma arca, crendo que a gente estava edificando a nossa casa sobre a rocha, e de fato nós estávamos fazendo isso. Nós fazemos tudo isso, crescer espiritualmente, para realmente edificar a casa sobre a rocha, porque a gente nunca sabe quando a tempestade vai vir, não é verdade, gente? E ela veio. No ano de 2020 entrou a pandemia. E aí a gente teve que se reinventar. E aí vocês não sabem da maior. No finalzinho de 2019 eu descubro que eu estou grávida.
Eu iria fazer 14 anos de casado. E quase 16 anos que nós estávamos juntos. E a gente trabalhava tanto, que a gente nunca parou para ter filho. Olha que doideira isso. Mas a gente não, falou, Senhor, está nas suas mãos. Quando o Senhor quiser mandar, o Senhor manda. E em 2019, final de 2019, eu descubro que eu estou grávida. A Laís é de setembro de 2020. Então a Laís nasceu na pandemia, onde ainda tinha a pandemia. A Laís nasceu em setembro de 2020. Quando nós estamos no começo do ano de 2021, o meu pai começa a passar mal. Meu pai é internado. Ele tem uma cirurgia de emergência para fazer. Não era Covid. E aí ele faz aquela cirurgia de emergência, a gente leva um susto, mas o meu pai fica bem. Meu pai fica bem, a gente está no vídeo. Ai, glória a Deus, amanhã eu vou voltar para casa. Ai, pai, glória a Deus. Meu Deus, pai, que susto. E tal, e lá. E meu pai volta para casa. E no mesmo dia, meu irmão está ali, Gabriel. Levanta a mão aí, meu irmão. Não vai chorar, hein? Se você chorar, eu choro. E já está ali assim. E aí... O nosso pai, a gente recebe uma mensagem, meu pai está bem, a gente está no vídeo, a gente tem a foto desse vídeo, a gente com ele falando no vídeo e tal. Meu pai volta para casa. Começa a passar mal e é internado novamente no mesmo dia, Covid. Pegou Covid nessa cirurgia de emergência que provavelmente ele teve que fazer. Já estava até vacinado. Meu pai pegou Covid. Aí aquele desespero. Meu Deus, meu pai idoso. Meu Deus, está fragilizado. E a gente começa e tal. E, enfim. A médica pede pra gente ir lá ver o pai. Mas eu falei, doutor, eu tô com uma bebê de 6 para 7 meses. Eu moro a 8 horas daí. Não, vem ver o papai. Aí eu falei, Gabriel, Mário Augusto, nós somos em 3 irmãos. Aí ele, bora. Saiu o Gabriel de São José do Rio Preto, eu de Belo Horizonte, o Mário Augusto estava em São Paulo, capital aqui, e vamos para Lorena. A gente chega no hospital achando que a gente vai ver o nosso pai, é a notícia de que o nosso pai tinha falecido. A gente pode ver o nosso pai? Não pode ver o nosso pai. Mas cadê meu pai? Não, moça, você não está entendendo, cadê meu pai? A gente já mandou pro, como é que é o nome? Necrotério, IML. Aí vocês precisam comprar o caixão e... Oi? Mas a gente, o reconhecimento vocês fazem aqui. Aí faz como? É no computador. Aí a gente, tava nós 3, a minha madrasta, meu sobrinho mais velho, a moça... A médica, as enfermeiras viram o computador, tá meu pai dentro de um saco preto, com um número aqui, com os algodão. Cai nós 3 na frente do computador, pensando assim, não é meu pai. Por que tem que passar? Gente, por que vocês estão fazendo isso? Eu não desejo isso para ninguém. Eu não sei se alguém aqui passou por isso, de perder para o Covid, na época do Covid, alguém muito especial para você, e você não ter a oportunidade de enterrar essa pessoa. Tem alguém aqui assim? Uau. Porque, querendo ou não, o velório, ele é um ritual de passagem, né? É o momento que o nosso cérebro ali se despede, a gente está ali, e é só Deus nessa hora para confortar o nosso coração. Enfim, o Gabriel, bravamente honrar aqui meu irmão caçula, só ele que teve estrutura, ninguém teve estrutura, eu não tive estrutura. Ele foi lá, escolheu o caixão, viu o papel, fez isso, fez aquilo, nem meu irmão mais velho, não sei, eu não sabia se eu me acudia meu irmão mais velho, a minha madrasta meio sem saber nada, enfim,
O Gabriel foi lá, resolveu tudo, e o cara da funerária, que meu pai era muito conhecido, é interior, muito conhecido, ele falou assim, olha, na hora que eu estiver saindo, eu aviso vocês, aí vocês vão lá para a porta de trás do cemitério, aí quando vocês estiverem lá na porta de trás, a gente abre o capô do carro, e aí eu deixo vocês fazerem uma oração. E foi isso o nosso velório, né? Foi isso o nosso despedir, porque a gente só pôde entrar depois que o caixão já tinha descido e o cara estava colocando o cimento na casa do meu pai lá, do meu pai não, do corpo do meu pai lá no velório de Lorena. Foi o primeiro vento, a primeira tempestade que soprou na minha casa, e só Deus para manter você de pé. Só Deus para fazer você vivenciar o luto. Só Deus para pegar você pela mão e te ajudar nesse processo. Não tem como, eu não sei como uma pessoa consegue ter a casa edificada, porque a rocha é Cristo, gente. A rocha são os princípios que Jesus deixou, são os mandamentos que Ele deixou. E quando eu escuto esses mandamentos e escolho praticar esses mandamentos, eu vou ficando forte, eu vou ficando alicerçada. Aí quando vem um vento desse, você estremece, você chora. É lícito chorar, é lícito sofrer, é lícito você tomar um remédio, é lícito você procurar uma psicóloga e fazer uma terapia, é lícito você ir num psiquiatra e tomar um remédio, é lícito, mas você consegue ter força porque Deus, Ele te pega pela mão. Ele te pega pela mão. E Ele te levanta. E foi dessa forma que a gente conseguiu reerguer, que a gente conseguiu respirar, porque foi muito de supetão. E a gente volta para a nossa rotina, a gente volta para a nossa casa em Belo Horizonte, e 3 meses depois, o Covid chega na minha casa. Eu peguei o Covid, Drummond pegou o Covid, e eu não sei se a Laís pegou o Covid, porque ela tinha 10 meses, e ela estava ali no nosso meio, e a gente ficou muito mal. A gente ficou muito mal, só que o Drummond ficou pior. E ele começou a ficar mal, e levamos ele para o hospital. Na hora que a gente chega no hospital, a moça foi ver a saturação dele, não deixou nem ele levantar da cadeira. Ela falou assim, alguém pega uma cadeira de rodas e você não faz esforço. E ele foi internado e 15 dias depois ele morreu. Eu estava em Belo Horizonte, sem nenhum familiar por perto, com uma bebê de 11 meses, 38 anos, não tinha comorbidade. E eu olhei aquela situação, e a Bíblia diz que na hora da angústia você faz o irmão, né? Minha família, o Gabriel, por exemplo, ele não estava perto, a minha mãe não estava perto, meu pai já tinha acabado de falecer, mas eu tinha os meus amigos mais chegados que irmãos lá, o corpo de Cristo, a igreja, a palavra. E eu me lembro que um dia antes foi muito batalha. Ele foi internado no sábado e na segunda-feira ele já foi entubado. E uma semana depois, a gente tentando de tudo, a gente contratou a ECMO, que era aquele pulmão que respirava pela pessoa. Só que quando a médica falou, olha, você me disse que se tivesse qualquer coisa, qualquer remédio, era para eu te falar. Essa máquina, ela só tem uma em Minas, ela está desocupada, é uma alternativa perigosíssima, mas é uma alternativa no caso dele. Só que ela só vem para cá se a gente contrata uma semana de tratamento. E ela custa R$40 mil por dia. Aí eu, manda vir a máquina. Eu não tinha dinheiro. Eu mando vir a máquina. Até o final do dia tem que depositar o valor à vista, o valor integral. Eu sou da Humanas, né? Eu fiz direito. Quem é da matemática sabe quanto que é. 7 vezes 4.
Era fácil essa. Mas eu esqueci, tô nervosa. Quanto que eu tinha que pagar, gente? Hã? 280, óbvio. Eu tinha que pagar 280 mil reais até 4 horas da tarde. E era de manhã. Aí eu saí, eu lembro que eu saí, o Marcelinho estava lá com a esposa dele me esperando. Eu só chorava e falava, gente, o que nós vamos fazer, eu não sei. Fomos para a internet. O Drummond, ele era muito influente dentro da vida da igreja, muito conhecido dentro da vida da igreja. Estava todo mundo orando por ele. Os primeiros dias, na primeira semana, quando eu fui na internet falando que eu ia para a porta do hospital orar, fez um movimento na porta do hospital. A diretora do hospital me ligou e pediu para a gente para eu não ir mais lá na porta do hospital, e pediu para eu acalmar os meus amigos, porque o telefone do hospital tocava o dia inteiro, porque alguém queria de alguma forma burlar para tentar ter notícias mais assim dele, para me acalmar, enfim. E nós fomos para a internet, lançamos uma campanha falando que a gente precisava desse dinheiro. Eu vou falar uma coisa para você, em 4 horas esse dinheiro estava na minha conta. É o poder do corpo de Cristo também, dos irmãos, né? Em 4 horas esse dinheiro estava na minha conta, aí eu falei, é só para ele viver de uma forma, tipo assim, para ter testemunho para contar, né, gente? Porque eu até brinquei na época, eu peguei e falei assim, não é possível que depois desse negócio todo, desse movimento todo, desse dinheiro todo, eu nunca nem tinha visto esse dinheiro na minha frente. O dinheiro só, passou pela minha conta, tchau. Paguei uma máquina, não é possível que ele vai morrer depois disso. Não é possível que sua morte vai ser cara desse jeito, meu filho. Foi lá, ele fez 1 semana de tratamento e ele ia ter que fazer uma 2ª semana de tratamento, e na troca do equipamento, ele não tá, é isso que eu ia falar, ele estava mal, não parecia que não ia. E aí ia ter que fazer a troca da máquina. Eu ia ter que assinar um outro termo, levantar mais dinheiro para pagar de novo a máquina, mais 1 semana. Aí cheguei à noite, eu fiz assim com Deus. Eu falei, Deus, é o seguinte, eu não aguento não. Eu não aguento. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei, se for para ele viver, que ele viva rápido logo. Mas se não for para ele viver, pode pegar. Mas resolve isso para mim, porque está muito difícil. Esses dias estão muito difíceis, essa ansiedade está muito difícil, esse movimento está muito difícil, esse sofrimento está muito difícil. Aí eu falei assim para o Senhor, e eu converso assim com você, eu converso assim com Deus. E eu estava sentada no chão do meu quarto, de frente para a minha cama, e eu falei, com a luz apagada, chorando, eu falei, Senhor, eu não vou desviar. Eu não vou me revoltar com o Senhor. Eu não tenho para onde ir, se eu tenho o Senhor mesmo na minha vida. Eu conheço o seu caráter. Eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu só vou te falar uma coisa, eu não acho justo. E se o Senhor puder me ouvir, dentro da minha inteligência, eu quero te falar que eu não acho justo e que eu queria que o Senhor resolvesse esse BO para mim. Mas tá bom, chega, eu não quero mais passar por isso. Nessa mesma madrugada foi a troca da máquina, nessa mesma madrugada o Drummond morreu. No dia seguinte eu recebo o telefonema do hospital, pedindo para eu ir para o hospital. Aí eu chego no hospital, gente, eu fiz de tudo. Eu cheguei no hospital, nós chegamos no hospital, eu pude vê-lo, por causa do protocolo em Belo Horizonte era outro, e ele já estava há mais de 15 dias com o teste, com o Covid, aí eles deixavam, teve sepultamento, teve velório, teve tudo. Eu acho que ele viveu 15 dias só para eu poder ter tudo isso, para eu não ter que viver o que eu vivi com meu pai, ter que viver com ele também. Então eu pude entrar, e na hora que eu entrei, eu fiz tudo, gente. Eu cria até o final, eu subi em cima dele. Eu coloquei boca com boca, braço com braço, eu chamei vida, eu soprei, eu orei, eu falei, ressuscita, eu creio que o Senhor era poderoso, eu criei até o momento. Mas era aquilo que tinha para eu, era a tempestade que veio sobre a minha casa, era a tempestade que veio sobre a minha família. E pude velar, e eu me lembro que no primeiro dia foi um velório
íntimo, só para os familiares e amigos. E no outro dia que foi aberto para a igreja, e era uma grande comoção. Como eu falei, ele era muito conhecido, ele é muito conhecido. Ele tem mais de 10 livros escritos, os livros dele são livros de leitura obrigatória, até hoje dentro do nosso seminário, são livros doutrinários dentro da vida da nossa igreja, sempre muito rico. Então, a igreja toda, a gente tem uma igreja de mais de 50 mil membros, então é uma igreja muito grande, e não a igreja toda, mas muita gente passou. Mas o primeiro velório, nós estávamos lá, e na noite, de um dia para o outro, eu estava com os meus amigos reunidos, e eu lembro que eu falei para eles assim, que as pessoas perguntam: você ficou revoltada com Deus? Você ficou entristecida com Deus? E se teve algum momento que posso falar de uma revolta, de um entristecimento, foi esse. Eu falei para os meus amigos que estavam ali, falou: gente, eu vou falar só uma coisa para vocês. Eu não consigo mais dar aula de oração. Se precisar que eu dê aula de oração, eu não consigo dar aula de oração. Porque a Bíblia diz que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. E eram milhares de justos orando por ele, gente do Brasil, fora do Brasil. A gente orou tanto. E ele morreu. E eu não consigo acreditar nesse texto, eu não posso dar aula de oração, porque eu não consigo acreditar que a oração do justo tem poder, que a oração do justo pode muito em seus efeitos, eu não consigo acreditar. E todo mundo ficou calado, todo mundo ficou me olhando, ninguém falava nada, todo mundo respeitando aquele momento. E eu fui dormir, e quando eu fui dormir, o Espírito Santo falou assim no meu coração: vai no texto. Aí eu: que texto? Vai no texto. Eu fui no texto. E eu peguei o texto e eu comecei a ler. O que diz aí? Que a oração do justo. O Drummond, ele era justo. Eu calei todas as orações e eu ouvi a oração dele. Ele não quis voltar. O Espírito Santo falou isso no meu coração. E aquele momento, de alguma forma, aquilo ali foi um consolo para mim. Eu me lembro que a Eliane, minha amiga também está ali, a Eliane e o Leleu, meus amigos também entraram para o live. E eu lembro que uma conversa, nem sei se ela vai lembrar, mas uma conversa que ela teve comigo, eu compartilhei isso, e ela falou assim: amiga, a besteira que você fez foi casar com um homem que era muito mais apaixonado por Jesus do que por você, né? Ele estava diante de Jesus. Jesus pergunta para ele: e aí, quer voltar? Óbvio que ele não ia querer voltar. Aí eu olhei para ela e falei: mas nem eu ia querer voltar. Mas de alguma forma aquilo lá, mas perceba, porque eu conhecia tanto o caráter de Deus, eu sou tão apaixonada por Deus, eu sou tão apaixonada por Jesus, que de alguma forma eu pude dar a minha semente mais preciosa, abrir mão da minha semente, ter que abrir mão, não por escolha, mas ter que abrir mão da minha semente mais preciosa daquele momento, por causa do Senhor, porque Ele poderia ser a semente mais preciosa, mas Ele não era o alicerce da minha vida. A rocha, o alicerce da minha vida era Cristo, sempre foi Cristo. O sustento sempre foi Ele. E de alguma forma, naquele momento eu não conseguia entender, mas de alguma forma, o Espírito Santo, eu sabia que Ele estava ali e que Ele tinha algo preparado para mim, que Ele tinha um propósito para tudo aquilo, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas são todas as coisas, são as coisas boas e aquelas coisas que você não está entendendo o que está acontecendo com você.
E eu conhecia o caráter de Deus, eu ouvia a palavra, eu praticava a palavra, eu sabia em quem eu acreditava, eu sabia que Ele era verdadeiro, eu sabia que Ele era real, eu sabia que Ele estava ali. E naquele momento que o Espírito Santo falou aquilo comigo, eu falei, amém, beleza, mas a tua palavra diz que o Senhor é o pai dos órfãos e o Senhor é o marido das viúvas, então toma o teu lugar aqui na minha casa, o Senhor agora vai cuidar da minha casa, o Senhor agora vai cuidar da minha filha. Porque todo mundo fala que esse cara é incrível, e eu sei, eu fui casada com um cara incrível. E como que essa menina vai crescer sem esse cara incrível? Eu já estou sem pai, agora o senhor deixa ela também? Olha a minha revolta. E o Senhor me tomou pela mão. O Senhor sustentou a minha casa. Eu não estava trabalhando, Ele era o provedor da nossa casa. E eu vou falar para você, eu não vivi qualquer casamento. Eu vivia o Éden dentro da minha casa. Eu era casada com o meu melhor amigo. Eu era casada com o meu mentor. E quando eu fiquei viúva, todos os meus amigos ouviam a mesma fala de mim. Não existe a mínima possibilidade de eu casar novamente. O legal é que Deus, Ele escuta essas coisas, né? Vocês estão rindo agora porque você já sabe o fim da história. Mas na hora ninguém ria. Acho que nem Deus ria. Não, eu acho que Ele ria. Ele é, tá. Mas eu falava, não existe a mínima possibilidade de eu me casar novamente. Então o Senhor assume a bagaça aqui. Cuida de tudo. Porque Ele era o provedor. Ele era o que era negócio. Eu era a famosa Raquel do Drummond. O meu Instagram era Raquel Dodru. Todo mundo falava, Raquel Dodru. Então era ele que era o conhecido, era ele. A gente ministrava junto, a gente dava aula junto. Mas eu estava parada, eu estava só cuidando da nossa filha. Eu não estava mais ministrando, eu não estava mais dando aula, eu não estava pastoreando, eu estava um ano sabático. Ela tinha 11 meses. E eu estava vivendo tudo aquilo e eu continuei vivendo tudo aquilo. E o Senhor foi sustentando a minha casa, o Senhor foi sustentando a nossa família. Eu comi as minhas emoções. Que sentido? Naquele momento, eu não me cuidava mais, eu engordei demais. Só que olha que interessante, aqui que eu quero falar algo para você. De repente, 6 meses depois que eu estava viúva, o Senhor colocou algo no meu coração de eu me cuidar, começar a me cuidar. De eu emagrecer, eu comer direito, e começou a colocar isso no meu coração. Eu passei por uma cirurgia de emagrecimento. E ninguém entendia nada. Como? Para quê? Para que você vai fazer isso, Raquel? Tem só 6 meses. O que você está fazendo? Por que você vai fazer isso? Você vai ser internada, você vai ser entubada. Existe um perigo. Eu tenho que fazer isso. Eu recebi uma direção. Eu tenho que fazer isso. E eu fiz. E eu comecei a me cuidar. Com 1 ano que eu estava viúva, o pastor André, estava tudo certo, tudo programado. Eu estava me mudando para Orlando. Eu ia ficar junto do pastor André Valadão e a pastora Cacique. Eles são os pastores globais da nossa Igreja Batista da Lagoinha, mas eles moram em Orlando. Então eu estava indo para lá, morar, trabalhar na nossa igreja e ficar lá. Estava tudo certo. Estava só esperando o documento da Laís sair. E o pastor André, ele chega para mim e fala, Raquel, eu preciso de você em Alphaville. Aí eu falei, oi? Como assim? Pastor, eu estou indo morar em Orlando. Deus falou comigo. Aí eu falei, não, Deus não está fazendo isso comigo não.
Aí eu me revoltei ali com ele, né, com o pastor. Eu falei, não, pastor, eu tô indo morar lá, pastor, eu não conheço ninguém, eu não sei nem o que é Alphaville. Eu não conheço ninguém lá, eu não tenho família lá, não tem ninguém que eu conheço lá. Eu e a Laís. Ei, eu só sei plantar carisma casada. Ei, não sou eu não sei fazer essas coisas sozinha não. Eu só sei ser eficiente e produtiva casada. Ei! Aí ele só ficou calado assim, olhando para mim. E aí eu fui orar. E quando eu fui orar, o Espírito Santo falou para mim, eu quero você em Alphaville. Aí eu falei, tá bom. Porque lembra que eu falei que eu tenho pavor de ficar longe do centro da vontade de Deus? Eu tenho pavor. Gente, eu não sei como. Mas exatamente 1 ano depois que eu estava viúva, eu cheguei em São Paulo, cheguei em Alphaville, junto com a minha filha, para plantar o Seminário Teológico Carisma na nossa igreja aqui em Alphaville, ser a diretora. Eu estou lá nessa função até hoje, como diretora do seminário, sou professora do seminário também, e vim para cá para fazer isso, só que eu não estava entendendo o que estava acontecendo. 1 ano e 6 meses mais ou menos, que eu estava viúva, eu recebi a minha cura. Eu tinha uma palavra de Deus, eu já estou terminando, tá, gente? Me desculpa. Eu tinha uma palavra que está lá em Isaías 58, e eu perseguia essa palavra. Isaías 58 diz assim, porventura, no verso 6, não é esse jejum que eu escolhi? O Senhor está dizendo, sabe, eu tenho um serviço para você, eu tenho um mandamento para você, eu tenho um trabalho para você. Qual que é esse trabalho? Que você solte as ligaduras da impiedade, que você desfaça as ataduras do jugo e que deixe livre os oprimidos, que você seja um canal de bênção para alguém, para livrar ele da opressão. Se você vê que uma pessoa está oprimida, seja um canal de bênção para ele, dê uma palavra de bênção e livra essa pessoa da opressão. Despedace o jugo que ela carrega. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, que recolha na tua casa o pobre, o abandonado. Quando você vê alguém nu, você cobre essa pessoa e não se esconda dessa pessoa. Trabalhe para mim. Só que o verso 8 diz o seguinte, então, quando você estiver fazendo tudo isso, romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. Você quer ser curada? Trabalha para o Senhor. Você precisa de alguma cura na sua alma? Vai livrar as pessoas que estão oprimidas. Você precisa de algum favor do Senhor, Raquel? Então vai servir na minha casa. Vai olhar para os necessitados. Tira o olho de você. E assim eu fiz. Eu fazia terapia. Eu vivi o processo. Eu respeitei o meu luto. Eu vivi o meu luto. Mas 1 ano e 6 meses mais ou menos depois. 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses mais ou menos depois que eu fiquei viúva, eu recebi a minha cura. A minha cura brotou e num mover sobrenatural, a dor saiu, o nó saiu, o peso saiu, meu semblante mudou. Eu recebi a cura. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Existe cura para o luto. Existe cura. É lícito chorar, mas tem hora para acabar. A Bíblia diz que o choro, ele pode durar 1 noite, mas a alegria, ela deve vir pela manhã. Porque nós sabemos que o nosso Redentor está vivo e está no controle de todas as coisas. E é interesse dele que você seja curada para curar, liberta para libertar. Você precisa perseguir a tua cura. Você precisa acreditar na tua cura. Qualquer tipo de perda que você passou é um luto. E existe cura para isso. E eu recebi a minha cura.
Em março, abril mais ou menos, do ano de 2023, eu escrevo uma carta para Deus. E eu viro para Deus e falo: Senhor, estou pronta. Estou curada. E sabe o que eu quero agora? Eu quero um marido. Olha para você ver, gente. Eu falei para o Senhor, Senhor, estou pronta para pertencer a alguém. Estou pronta para cuidar de alguém novamente. Estou pronta para dar um pai para Laís. Mas é o seguinte, Deus. O Senhor sabe que a minha régua é alta. Porque eu não vivi qualquer casamento. Não é a régua de pessoa, é a régua instituição. E eu estou falando isso para o Senhor, mas é porque eu acho meio impossível de acontecer, porque eu não acho que existe uma pessoa incrível. Mas se existe um cara incrível,